Ó, os irmãos, ia continuando todo domingo o estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos estar no capítulo 8, fomos até o versículo 5, acabamos no capítulo 7. Mas hoje vamos estudar outro assunto, sobre salvação, mais ou menos. Exortação, firmeza em Jesus Cristo. Então, a Bíblia exorta que nós ficamos firmes em Jesus Cristo. E essa pregação foi pregada por João Batista. Ele disse: arrependei-vos. E vamos começar agora em Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Depois vamos para outras passagens. Vamos devagar. Quem não conseguir acompanhar, vamos ouvir. Então, em Mateus, capítulo 3, versículo 1, não, versículo 12. A partir do versículo 12. Versículo 12 diz assim, ó: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O 13. Antes, quer dizer, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto. Então aqui, irmãos, ele fala: vedes, irmãos, que nunca haja um coração, em qualquer um de vós, o coração duro. Nós, falo de mim, falo de cada um de vocês, ou o mundo todo, todos têm um coração duro. E o coração estando duro, você faz uma comparação. Uma pedra é duro você quebrar ela. Uma pedra, vai ter que usar ponteiro, uma máquina para cortar. Então o coração duro, ele impede, quando ele fala coração da alma, ele impede que a palavra de Deus entra e faz morada. Esse coração, ele impede que Cristo entra. Então, o apóstolo advertia os cristãos mediante exemplos dos fracassos, né, de Israel no deserto, com um coração mau, com respeito do problema da incredulidade. O problema maior do homem é ele ser incrédulo, quer dizer, ele não acredita. É duro dele crer quando você prega a mensagem da salvação de Jesus, que existe um Deus, que Deus enviou o Filho dele a este mundo para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. E Jesus morreu e ressuscitou. Então quem crer em Jesus, então aí quem crer, ele vai morrer para aquela velha vida de pecado, e o espírito morto dele ressuscita para ele levar uma vida nova, porque aí ele nasceu de novo. Então, por isso que ele disse assim, então ele está referindo-se à incredulidade antes, muito antes de aceitar a Cristo. Agora, depois que aceitou Cristo, nessa parte você já não é incrédulo, que crê nele, crê em Jesus Cristo, porque Cristo, ele foi morto, mas foi morto, ele foi sepultado, mas ele saiu da terra. Ele foi sepultado, mas ele saiu, ele ressuscitou. Ele subiu aos céus para a glória do Pai.
Então Jesus, ele subiu ao céu. Se ele tivesse ficado na tumba, nós não seríamos salvos por ele. Ele não salvava ninguém, porque ele não seria o Salvador. Ele seria igual aos outros. Os profetas não ressuscitaram, os apóstolos não ressuscitaram, ainda estão lá aguardando. O Espírito está nos céus, está em paz. Quem morre com Cristo desde esta vida aqui, aceitando Jesus, a alma dele fica em paz. O corpo fica dormindo, aguardando a vinda dele, que um dia ele vai voltar. Ele vai vir voltar, vai dar um basta neste mundo, vai ser uma transformação total. Este mundo vai acabar, esse mundo em que nós vivemos, ninguém acredita nisso. O mundo acaba para quem morre, é o modo de dizer isso. Claro que acaba para quem morre. Esse mundo aqui, para quem morreu, acabou. Ele está lá no caixão, ele está lá, então pronto. Mas a alma, o mundo da alma não acaba. Aí que começa um outro mundo eterno. Se morrer sem Cristo, ele tem a vida eterna lá no inferno. Porque morreu sem Cristo, a alma não morre, o espírito não morre. Fala que o espírito do homem está morto, morto quer dizer que está separado de Deus. Ele tem que nascer de novo. E aqueles que morrem com Cristo têm uma vida eterna lá no céu. E aqui no 3, nós lemos e fala, antes, é para exortar. Exortar é que você vai fazer uma alerta para a pessoa. Quando nós estamos pregando, nós estamos exortando, fazendo uma alerta uns aos outros. Você vai exortando uns aos outros, não é? Tem que exortar. Fala, os dias, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Sempre é hoje. O ontem não volta mais, o amanhã ainda não chegou. Então cada dia, basta cada dia o seu mal. Que para Deus é tudo presente, é tudo hoje. Para nós tem um amanhã. Mas por que ele fala como se chama hoje? Quando você está ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, você tem que aceitar hoje. Vou deixar para amanhã. E se amanhã não estiver vivo? É hoje. Ele diz, para que nenhum de vós se endureça o coração pelo engano do pecado. O pecado, ele é traiçoeiro. Quem é o pecado? Quem é o pai da mentira? Quem é o acusador do pecado? É o diabo, Satanás. Ele é o engano. Então o pecado, ele engana, porque o pecado é bom. Não tem aquele hino com o Jair Pires, não sei se é vivo ainda, né? Ele cantava, o pecado não dói. Um dia eu estava numa festinha aqui e eu perguntei para dois. Falei, por que aquela mulher fala o pecado não dói? Eu disse, agora você me apertou, hein? Porque se o pecado doesse, falei, ninguém cometia ele. Ninguém vai fazer algo que machuque, dói. Você vai pegar, quando ele era menino, ele sabe o que ele fazia? Pegava, naquele tempo, né, tinha uma mola, quem aguentava mais um palito aceso na pele. Vocês já fizeram isso? Alguém fez? Então você pegava assim, você pegava assim, ó. Que loucura! Formiga. Aí pronto, ficava aquilo. Dói, mas você não gosta. Agora uma coisa que agora o pecado é o que é o pecado? O pecado é o prazer da carne, a alegria do mundo. Por isso que fala que o pecado não dói. O pecado engana, é enganador. O diabo, ele trabalha no coração, mostra para as pessoas que as pessoas gostam. Então aqui ele expressa aqui uma frequência constante. É constante, não é que está separado de Deus. Significa que o pregador, ele tem que pregar constantemente. O pregador, quando o homem aceita Jesus Cristo, não é todos, mas pregador todos podem ser. Ele pregar Jesus Cristo. Ele fala, durante o tempo que se chama hoje, para quem que nenhum morre divorciado do Senhor.
O homem está divorciado do Senhor, que nem uma mulher divorciada do marido, vice-versa. Então, o que faz o divórcio? Pelo engano do pecado, ele está divorciado. Aqui no 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Quando aceita Jesus Cristo, nós tornamos. Antes ele não era participante de Cristo. Se retivermos, não fala se tivermos, tem um de novo, sempre ter de novo, firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então quer dizer que nós se retivermos, se estamos seguros, sempre repetindo, firmemente. Não é, Senhor, eu tive e acabou. Não, vamos firme. O princípio da nossa confiança até o fim, até a hora da morte. Podem vir os problemas, vem as dificuldades, vem todas as coisas, mas o alvo é Cristo. Não vamos separar desse alvo que nós estamos seguindo. Que a nossa confiança permaneça firme em Cristo até o fim, com um crescimento espiritual, vai crescendo na vida espiritual. Quando nasce de novo é como uma criança que nasce. Ela sai do ventre, do útero da mulher, da mãe. A mãe pega no colo, fica dando de mamar, dando leitinho, depois no berço, ela vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, vai dando a comidinha mais sólida para ela. E assim é o crente. A pessoa quando nasce de novo, então você vai dando leitinho para ele. Mensagem leve, vai ensinando ele como andar nos caminhos, tudo. Aí ele vai crescendo, ficando maduro espiritual, no fruto do Espírito Santo. Aí ele começa a produzir fruto. Quando o cristão, a pessoa se converte, ele vai alimentando. Quando ele chega a uma maturidade, aí ele começa a dar frutos, que ele começa a pregar para os outros. Ele começa uma boa frequência nos cultos. E no 15 ele fala: enquanto se diz hoje, se ouvirde a sua voz. Olha, Deus conhece as coisas tudo antes, né? Estudando ante a noite, depois do culto, continuar esse estudo de manhã, de Mateus, estudei aqui, completei mais alguma coisa, estudando. Vai, parece visitante, que sejam bem-vindos. Agradece a Deus. O que eu vou pregar? Não posso pregar uma mensagem que não fala de salvação. E Deus já apontou para mim, procurando aqui, veio esse. Ele fala: enquanto se diz hoje, se ouvirde a sua voz. Então vocês, meu amigo, vocês, meus irmãos, estão ouvindo a voz minha, porque Deus está usando a minha boca, porque é Deus que usa. Se Deus não usar a boca, Ele nos dá essa capacidade de nós falarmos. Só que agora quem vai controlar a boca somos nós. Que Deus tem poder para controlar, que você só fala o que é coisa boa. Mas Ele permite, você pode xingar, você pode falar muitas coisas ruins, pode difamar. Isso, então nós somos livres. Nós temos que usar a nossa boca, a nossa língua, o que agrada a Deus, o que beneficia a Deus, que glorifica a Deus. Não para nos glorificar, não para nós mentirmos, não para nós fazer injustiça, falarmos, mas às vezes nós usamos. Então ele fala: não endureçais os vossos corações como na provocação. Quer dizer, o povo de Israel, eles provocaram o Senhor. Então hoje, não podemos usar como na provocação. O tempo estava no mundo, estava provocando, insultando, irritando o nosso Deus. Que Ele não era pai ainda nosso. Ele é pai daqueles que aceitam o filho dele. Então, nós somos filho adotivo. Deus nos adotou em seu filho. Então, nas atitudes de desesperos, às vezes erramos e acaba ofendendo a Deus, certas atitudes. Hoje, agora,
não depois, porque deixamos até muito tarde para nós aceitar. Tinha que aceitar antes. Muito demora. Os irmãos, quanto antes. E até para nós vir na igreja. Agora tem outra exortação, que é essa exortação à ousadia e à santidade. Toda fala vem falar ousadia, eu lembro do Montoni, primeiro usava muita palavra, hoje ele esqueceu. Então a pessoa deve ser ousadia. Mas só que isso está em Hebreus, capítulo 10, 22 e 25. Pode abrir na Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e até o 25. Olha o que o apóstolo diz aqui. Olha a ousadia dele. Ele fala: chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele usa aqui a água como figura. Note, vai falar: chegamos com verdadeiro coração verdadeiros que crê em Deus, não é um coração mentiroso. O coração verdadeiro é aquele coração da alma, o coração que só fala a verdade. Então, e inteira certeza de fé, não é pegar meia fé. Aí eu tenho um pouco de fé em Jesus, tenho um pouco de fé em então fica dividido. Então, essa tem que ser inteira fé em Jesus, no sacrifício dele. Eu creio em Jesus, tenho fé em Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso batizar, batizar é necessário, mas não para salvação. Eu preciso fazer boas obras, eu preciso fazer alguma coisa. Não. Confia na obra inteira de Cristo, com aquela certeza que você tem a vida eterna, que se você partir de hoje, não vai para o inferno. O pessoal não gosta, mas fala muito do inferno. Tem dois que Deus criou: o céu e o inferno. Deus criou o inferno para o diabo, Satanás e os seus anjos. Foi para ele que Deus criou. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o homem, fez sobre a imagem dele. Deus criou o homem com cuidado, com amor. Deus não falou assim: haja o homem, ficou de pé na frente dele, que ele fez com os outros animais, quando ele fez o céu, o mar, haja terra, haja mar, haja isso, haja aquilo. Só Deus tem poder, só na palavra. Mas chegou no homem, então Deus fez para um trabalho com a mão. Ele usou as mãos, fez de barro, fez assim que naquela estátua. Está imaginando isso, né? Que isso não tem essa foto na Bíblia, tem só escrito. Então vamos imaginar assim, uma pessoa, que tem gente que faz isso. Você sabe, quando trabalhava lá em Bauru, ficava um monte de areia, mas tem uma pessoa artista demais. Eles faziam um desenho, uma figura na areia, mas que por logo se manchava, né? Mas ele fazia na areia de uma mulher, de um homem, de uma pessoa. Vocês já viram isso? Um monte bem campo. Eu não sei como é que fazia aquilo, velho. Bem modelado, bem assim. Então vamos supor que Deus fez o homem assim. Pronto. E soprou nas narinas do fôlego de vida. Soprou o espírito do homem, não o Espírito Santo. Para o homem raciocinar, para o homem pensar, para o homem ter a capacidade de decidir as coisas todas, pensar em tudo. O animal já não tem. E colocou o nome de Adão. Adão, que ele é feito do barro, feito da terra. Por que fala que nós viemos do pó, para o pó nós voltará, porque vem da descendência de Adão. Mas Deus depois, aí Adão sozinho, ele via os animais, tudo tinha seus casais, casavam tudo, e Deus fez a Eva. Aí ele fez diferente, não fez de barro tirado, já fez Adão. Adão caiu no sono, tirou da costela dele, fez a mulher, a Eva. Até sai aquele dela, figura, Deus tirou da costela, Deus não tirou de outro lugar. Então é para o homem amar a mulher, e a mulher não é mais do que o homem, tirou dessa parte inferior. Então aqui, irmãos, olha bem, continuando.
Aí ele fala, tendo os corações purificados. Hebreus 10, 22, eu estou aqui, ó. Tendo os corações purificados da má consciência. O cristão não deve andar com uma consciência maligna, pensando em fazer o mal para os outros, pensando em vingar. Antes a gente era assim. A gente era assim. Irmãos, uma vez, quando era rapaz novo assim, passamos a trabalhar, e a minha irmã, que mora em Santa Cruz, ela cuidava do gado. Eu tinha um bezerro, um lote de gado, um bezerro, ela, Helena, você viu? Falei o nome dela já. Você viu o bezerro lá? Não vi. Eu no fogão dei um tapa nela, fiquei com raiva, assim, porque eu tinha pegado bicheira, né? Então, consciência, fiquei um ano sem conversar, imagina. Então, o homem natural, ele tem essa má consciência. Então, ó, purificado da má consciência. Agora ele fala todo o corpo, e o corpo lavado com água limpa, simbolizando lavado com água limpa, porque lavado com o sangue de Cristo, nosso corpo e alma. Então quer dizer que o nosso corpo todo, pé, mão, tudo, deve ser limpo, não andar na imundícia. É importante que os cristãos reúnem em reunião na igreja, nos cultos, animando um outro, animando um irmão, anima o outro, na fé, e sobretudo durante esses últimos dias que estamos vivendo. Irmãos, todo dia está morrendo. Ontem não sei, mas todo dia até ontem, não sei, mas morrendo gente de Ubirajara, está morrendo muitas pessoas. Você tem que pensar depois. A morte, tudo bem, vai morrer mesmo, mas como? Foi para onde? Onde que foi? Não tem mais escape lá. Agora o versículo 23 aqui de Hebreus 10. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é que prometeu? Foi Deus. Foi Deus que prometeu. Retenhamos firme, sempre firme, não desanimando, irmãos, não desanimamos. Então, a nossa esperança, nós temos uma esperança que um dia nós vamos encontrar com Ele, viver com Ele para sempre, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós devemos considerar uns aos outros, todos iguais, e vamos estimular. Um irmão deve estimular o outro, estimula, dá ânimo, mas o amor, ao amor, é isso aí. E as boas obras, para fazer as boas obras. Aí no 25 fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Então ele fala que não é para deixar a congregação, quer dizer que a congregação é a igreja, se deixar os cultos. Então ele fala, como é costume de alguns. Quando o apóstolo escreveu isso, desde aquele tempo tem esse costume, e vem isso arrastando até nos dias de hoje, e vai por aí afora. Vai pensar que vai melhorar? Não, vai piorar. Então esse negócio de crente faltar na igreja, nos cultos, desde aquele tempo, senão ele não escrevia isso. Como é costume de alguns, inspirado pelo Espírito Santo, claro. O Espírito Santo sabe o que acontecia e o que vai acontecer. Então ele fala assim, e admoestando. Admoestar é aconselhar com brandura, não com brutalidade, não com voz alta, não chamando atenção, não falando você está errado, você está assim, assim. Não, admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Cada dia que passa, cada hora nós estamos mais perto de Cristo. O dia, primeiro, porque nós não sabemos o que é a morte. Esse dia pode ser a morte. Se você morrer, você vai lá. Se você morrer sem Cristo, você não vai lá, vai em outro lugar. Agora voltando para trás, em Romanos capítulo 8, versículo 1.
8:1 até o 3. Ele fala, portanto agora, Romanos 8:1. Portanto agora, olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. Nenhuma condenação há, prova para todos, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa diz, olha, em mim não há nenhuma condenação, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou salvo, quase não usa essa palavra, sou evangélico, mas é o que ele falou aqui, ó, que não anda segundo a carne. Se a pessoa fala tudo o que ele é, ele professa tudo a fé dele, mas você vê a vida dele, e ele anda segundo a carne, tudo que ele, conforme a carne, não o Espírito, não agradando a Deus, ele anda conforme ele quer. Entra dia, entra hora, sai hora, noite, sim. Então, a condenação dele, porque o apóstolo Paulo falou que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, isso é pela fé nele. Agora, as obras são resultado de um que é verdadeiro. Aquele que faz boas obras não vive segundo a carne, ele anda na carne, mas não segundo viver. Eu não vou viver a vida que eu vivia como era antes, eu não vou viver tocando sanfona em bar como eu tocava antes, eu não vou viver ganhando dinheiro que eu ganhava desse jeito, tocando sanfona no fim de semana. Eu não vou viver, porque outras coisas eu não fazia. Nunca fui de beber, nunca tomei pinga, nunca cerveja, nunca gostei disso, nunca fui de outras coisas erradas. Fumar, nunca fui fumante, nunca fui ter esse vício, mas frequentava muito baile, tocava muito baile, era isso, e estava errado. Em vez de louvar ao Senhor, era menino novo. Quem diria, irmãos? Eu lembro uma vez na cabeceira bonita, tocando lá, o cara que puxar a cadeira para derrubar o de cima da mesa, que o outro deixou, era um tombo, e assim, por quê? Tem tentação para todo lado, mas eu estava no meio da tentação. Mas Deus me via, esse rapaz novo aí, ó, ele vai estar louvando na igreja, tocando acordeão e tocando teclado. Até não tocava teclado, nem sabia que existia isso naquele tempo. Então, os irmãos, então aqui, ó, porque se não for pela graça de Cristo, neste versículo, então estão julgados já, segundo a lei. Quer dizer, segundo as obras, o resultado é condenação. Porque ele disse no 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Paulo diz, me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus diz que a lei do Espírito de vida, um espírito de vida, de salvação, salvo, livrou da lei do pecado, da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, se note bem, porquanto, então o apóstolo Paulo diz assim, ó, o que era impossível alguém ser salvo pela lei de guarda de sábado, aqueles rituais todos, tudo que a lei exige para salvar, é impossível, que teria que guardar perfeitamente, e homem nenhum guardou. Mesmo Moisés, foi a lei de Moisés, não guardou. Aquilo é tudo apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, a lei, visto como estava enferma pela carne. Então, a lei é santa, eu já falei, vocês sabem, a lei é santa, ela é pura, mas nós somos fracos, o homem é fraco. Então a lei chegava no homem, para o homem guardar ela, o homem não conseguia, pecava logo no início. O que acontecia? A lei ficava enferma, ela ficava doente, ela ficava fraca, porque ela encontrava um fraco, então vinha a lei, ela ficava enferma pela carne. Agora Deus resolveu o problema da situação. Ele enviou o filho dele na semelhança da carne, mesma semelhança de um homem. Jesus foi um homem que nem nós, mas sem pecado, né? Vemos aqui.
E pela a semelhança da carne do pecado. Jesus teve a semelhança do homem pecador, da carne. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aí, Jesus, quando a lei chegou em Jesus, ela não ficou enferma na carne. Pelo contrário, ela ficou forte como ela era. Ela encontrou alguém, um ser puro, o Filho de Deus, que satisfez todas as ordenanças da lei 100%. Aí pronto. Aí ela pronto, resolveu o problema. Mas enquanto chegava no homem, não resolvia. Ela ficava enferma. Quando ele disse assim: Pai, tudo consumado está, pronto. Ele cumpriu tudo a lei em nosso lugar. Então nós não devemos querer guardar lei para Deus dar lugar nos céus, fazer obra de caridade. Tá bem? E agora, no capítulo 10, 9 e 11, aqui de Romanos, capítulo 10, 9 e 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que está escrito? O que acontece? Será salvo. Então o apóstolo Paulo diz que a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, é com a boca que confessa, tem que falar, eu aceito Jesus, e em teu coração creres, no coração da alma, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar ao Senhor Jesus que é o Salvador dos homens, e que Ele morreu na cruz para que sejamos salvos. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão a respeito da salvação que já entrou. E fala o versículo 10. Então ele apresenta aqui a palavra crer. Crer. Em modo de pensamento. Você pensa o pensamento e fala: eu creio, eu aceito. Não é de sentimento, não de emoção, entendeu? Crer em Cristo e o que Ele e o seu sacrifício que Ele fez de si mesmo. Não é sentimento. A pessoa vai com sentimento, simpatia pela igreja, pelo pastor, etc. Mesmo por ele, por família. Então, ele mesmo que expiou todo o pecado, ele que pagou todo o pecado, não foi a igreja, não foi irmão nenhum aqui na terra. Quando a fé, irmão, sai lá do silêncio da pessoa, todos nós um dia está em silêncio. Você endurece o coração, tem o apelo, a pessoa ouve, ele não fala, silêncio, porque não tem certeza. Então, quando ela sai do silêncio para anunciar a sua fé e proclamar a glória e a graça de Deus, que o Senhor, que aceitou o Senhor Jesus, pela aquela confissão, confessando ao Senhor, com arrependimento de pecados, será salvo. Aí no 11 fala, porque a Escritura diz, que Escritura? A palavra de Deus, a Bíblia. Todo aquele que nele crê, não será confundido. Então, quando a pessoa crê de verdade, não fica confundido. Sabe que aquela igreja que está certa? Sabe que aquela outra? Sabe que essa religião está certa? Não. Ele crê de verdade, ele não fica confundido. Ele não fica duvidoso. Ele sabe na fé que ele crê. Irmãos, nós devemos estar nesse espírito. Estamos. Né? Não fica confuso. Dúvida da nossa fé. Fica procurando igreja em igreja. Vai numa igreja, chega. A pessoa quer a igreja animada, quer a igreja enfeitada, quer muitas coisas. Tem muitos. O próprio Jesus disse, eu vou, não está marcado aqui, ó, mas eu vou no outro lugar em Mateus, o Evangelho de Mateus, para vocês verem. Mateus capítulo 7.
falando onde tem bastante. Versículo 13. Quer ver? Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Olha, a porta é estreita. A porta do céu. Porque larga é a porta. Ele falava, larga a porta do mundo. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha o que ele falou. E muitos são os que entram por ela. E muitos são os que entram por ela. Aí no 14 ele fala, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho, onde vê poucos que entram. Apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que encontram, irmãos. Ora, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho espaçoso. Esta é a porta que é Jesus. Ele declara aqui que há muitas portas variadas no mundo e são falsas. Há muitos ensinamentos no mundo, mas é falso. Então, e é isso, agora foi o 14, né? Estreita é a porta, ele disse, estreita é a porta. Aquele que deseja estar dentro, onde está a minoria, onde estão os poucos, a minoria do rebanho, vamos dizer assim, um rebanho pequeno. Não é para se orgulhar, o caso é o nosso. Todas as igrejas batistas, quase tudo é assim, pouco. E são os que são salvos, rebanho pequeno. E os que desejam estar entre a maioria, não tem parte com ele, que não está na porta estreita. Caminho apertado significa uma vida de linha reta, do gosto de Deus, mas não 100%, porque ninguém de nós conseguimos andar numa linha reta, vai assim, mas só que o alvo está lá, ele está em Cristo. É que nem está esse modelo esse púlpito aqui, ó. O cristão anda assim, ó. Ele só vai andar reto quando ele estiver lá no reino milenar com Cristo, com o nosso corpo glorificado. Aí vai na linha reta. Aí não tem problema mais, porque lá não tem carne nem sangue, então não tem a natureza velha. Então nós estamos aqui com as duas naturezas, a divina e a natureza diabólica. Natureza humana, do homem, que nós viemos com ela. Então nós faz isso aqui, ó. Vamos supor que aqui o alvo é Cristo. Nós estamos aqui, vamos assim, ó. Aqui devia seguir sempre reto aqui, ó. Mas, ó, dá uma destraviada, perde de paciência agora. Uma vez faz qualquer coisa errada. Mas o alvo é Cristo. O pior, você sair aqui, descambar, pegar aqui a contramão, aqui, ou seja a outra, seja qual que for, ou voltar para trás, pegar, sair fora de tudo. E não volta mais. Ele não direito. Às vezes ele dá até uma curva grande. Gasta bastante combustível, que deu uma volta longa, ele prega de novo você, vai embora. Ainda está bom ainda, mas ele perdeu bastante a recompensa. Ele tomou muito prejuízo. Muitos cristãos fazem isso hoje, mesmo da igreja. Então ele vem e sai fora lá. Vai embora. Desgama para baixo, vai. Se afunda mesmo. Depois, de repente, ele volta. Aí ele vai acordando. Então é isso aí. Então aqui, a porta larga, de grande extensão, vasta, vamos dizer assim, espaçoso, liberal, tudo liberal, vida abundante deste mundo, caminho amplo, cheio de prazeres. Deve ver, esses fim de ano deve ver por aí, né? Muitos seguem isso. A vida cristã não é apresentada como um mar de rosa, com muita vem aqui cheio de, você vem, vai ter prosperidade, vamos prometer prosperidade, melhor seu casamento. A gente escuta cada absurdo, irmão, deixa para lá, né? Então, a vida cristã não é apresentada como um mar de rosa, prosperidade, mas sim cheio de problemas nas famílias e na igreja. Tem problema, porque o inimigo não está contente com a igreja, porque a igreja está trabalhando contra ele. Ele não está preocupado com o mundo, ele está preocupado
cônjuges da igreja, os salvos. Então, muitos pensam que estão aproveitando muito bem essa vida. Pensar é uma coisa, ajuntando tesouro aqui na terra, que acaba aqui, e não ajunta tesouro nos céus, não tem interesse de morar, além de não juntar tesouro no céu, porque não tem interesse de morar lá com Deus. Pensa somente nesta vida aqui, um pensamento curto, apertado o caminho. O caminho apertado, que é Jesus Cristo, ele não apresenta uma vida cristã como um mar de rosa. Ela às vezes é repleta de problemas, e ela é a luz do mundo, Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Os que seguem a Jesus não andam em trevas, mas têm a salvação. Amém? Isso aqui vai longe, para ir para João 8,12. Mas que Deus abençoe, porque João 8,12 eu vou ler porque eu falei lá. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Se alguém dos visitantes compreendeu esta mensagem simples, verdadeira, se aceitou Jesus de verdade, se agora se teve um pensamento, se não por pensamento, por emoção, e nem por medo, por amor a Cristo, eu aceitei a Cristo, eu quero servir. Então manifeste entre nós, se é da vontade, erguendo das mãos, fala: eu aceitei Jesus, e aí Jesus cuida de tudo, fica na consciência, leva essa palavra para que venham a render mais um para o salvo para Cristo. Mancasse escreveu amém. Está assistindo. Então, amém, irmãos. Vamos louvar a Deus. Vamos estar à noite aqui novamente. Se vocês puderem vir à noite, venham à noite. Agradecemos pela presença de vocês. Até mais, irmãos.